Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre os efeitos da estiagem prolongada aqui no nosso estado, no agronegócio. Vamos conversar sobre esse tema com o gerente técnico da Cooperativa Integrada aqui em Londrina, Irineu Batista. Seu Irineu, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu começo perguntando o seguinte, eu falei do impacto da longa estiagem, né, que desde junho do ano passado, que não temos chuvas significativas, né, um período mais prolongado de chuvas, e ao mesmo tempo, nesse momento, estamos vivendo aí essa crise sanitária em função do coronavírus. Qual é o impacto mais sentido no agronegócio, no setor da Cooperativa Integrada, seu Irineu? A pandemia, que estamos enfrentando já há alguns meses, ou essa estiagem prolongada? Olha, eu diria que os dois, porque se nós produzimos prioritariamente alimentos, de uma forma ou de outra nós vamos ser impactados. A seca, ela reduz a produção e faz também com que a renda dos produtores caia. Queira ou não, o produtor ganha menos, os consumidores consumindo menos. É um ciclo, né, muito ruim, muito que afeta de uma forma ou de outra, tanto uma coisa quanto outra. Não existe o que afeta mais ou menos. Eu diria que são duas grandes pragas aí que afetando o agronegócio. Aconteceu de ocorrerem aí simultaneamente. Eu queria que o senhor explicasse, então, primeiro esses efeitos da estiagem prolongada, por que isso é ruim. E a gente não tem nenhuma previsão de que venha um novo período de chuvas significativas aí para as safras, né, para o bom rendimento das safras aqui na nossa região, seu Irineu. As previsões vêm mudando de uma maneira muito rápida. Uma hora nós temos uma tendência laninha, uma hora laninho, outra hora uma tendência de neutralidade. O que é pior ainda, porque daí ninguém sabe se vai chover ou não vai chover, mas a seca ela vem fazendo com que os riscos se tornem maior, principalmente na cultura que era mais segura, que era a soja. Hoje você tem a tendência de que os produtores contratem muito mais seguro para a soja também do que contratavam antigamente. E é uma excelente atitude dos produtores recorrer ao seguro. Nós não temos ainda aquilo que deveria ser um seguro de renda, um seguro mais convidativo aí ao produtor, mas já temos maneiras eficazes aí de reduzir a renda, de reduzir a perda do produtor. Então, tanto no verão quanto no inverno, o produtor deve se prevenir, deve se precaver aí, contratando seguro. Porque infelizmente você não sabe a hora e o local onde vai chover. É uma questão até de sorte aí. Tem chuvas, por exemplo, havia uma previsão de chuva semana passada, teve lugares que choveu 0, teve lugares que choveu 40. Então, para aquele ponto específico, quando choveu 40, salvou o milho dele, que estava praticamente perdido. E no lugar que choveu 0, muitas vezes está numa fase que ainda aguenta mais um pouco de seca. Nós temos aí do extremo, trabalhamos aí do oeste do Paraná, da região de Guaíra, até o sul de São Paulo. Temos aí uma área de cobertura aí de cerca de 700 mil hectares. E nesses 700 mil hectares, nós temos basicamente milho safrinha plantado hoje. E temos ele em fases mais atrasadas, mas fases daqui uns dias a gente vai começar a colher. Nesses que vão ser colhidos agora, praticamente a perda foi muito pequena.
Mas se considerarmos toda a safra, ela já começa a preocupar. Começa não, já preocupa bastante em termos de perdas. E nessa área de cobertura da cooperativa que o senhor mencionou, a região mais crítica seria a nossa aqui no norte, em relação à estiagem? Em relação à estiagem, sim. É porque o milho foi plantado mais tarde e principalmente porque aqui no norte é onde fica a nossa área de trigo. O trigo ainda estamos dentro do zoneamento, tem locais ainda podem ser plantados e esperamos que sejam plantados, né? São aí cerca de 100 mil hectares de trigo. Eu diria hoje que 25% desse trigo está plantado, está no chão. Alguma parte dele está esperando chuva para emergir. E o resto dos 75% aí são trigos que são sementes que estão no armazém esperando as primeiras gotas de chuva aí para irem para o campo e a gente dar continuidade aí no cultivo da lavoura. Agora, juntando então, como nós falamos no início, né, a questão da estiagem, com essa crise, essa pandemia do coronavírus, senhor Irineu, já é possível prever o impacto disso no rendimento das safras para este ano? Quer dizer, isso vai comprometer muito o resultado em relação, por exemplo, ao ano passado? Para milho, principalmente, sim. Porque milho, nós tivemos uma safra fantástica no ano passado. Eu até trouxe aqui a média, né? Foram 5.929 quilos por hectare, segundo a Secretaria da Agricultura. Isso é praticamente 100 sacas por hectare, é um número fantástico como média. E eu diria que esse ano já podemos prever aí pelo menos 30% de quebra. No milho? No milho. Em relação às outras culturas? Em relação ao ano passado, certo, né? Ao milho do ano passado. O trigo, digamos que esse trigo que vai ser plantado agora, ele comece, as chuvas sejam contínuas, sejam boas, melhore. Aí a gente não pode falar em perda, né? A gente só vai poder falar em perdas lá na frente, quando realmente tiver o trigo no chão e estiver se desenvolvendo. Em relação à soja? A soja não. A soja foi fantástico, foi um número... Ela teve perda na soja mais tardia, que sentiu mais a seca. Mas foi um número muito bom. Foi um número até inesperado aí. Tivemos uma rentabilidade boa. E com a volta das chuvas lá, a soja é plantada a partir aí de 10 de setembro para frente, temos bastante tempo até lá, né? Então, a safra passada, digamos, foi boa, e a safra futura esperamos que comece bem com a volta das chuvas aí. Ou seja, então o impacto maior está sendo mesmo na cultura do trigo. Do milho. Do milho, desculpa, do milho, né? Do milho. Senhor Irineu, em relação também à questão da estiagem, o senhor mencionou os seguros, né, que os produtores estão recorrendo a isso, sim, mas há outras formas também deles se precaver ou minimizar o impacto das perdas em relação a esse problema da estiagem? O plantio na melhor época, muitas vezes o produtor acaba plantando com a umidade inadequada, testando aí os limites do zoneamento agrícola, né? Plantando ou muito cedo, ou às vezes por falta de insumos comprados na hora certa, de máquinas preparadas, acaba atrasando o seu plantio. Então, são questões mais de produtor a produtor, realmente. E, o ideal seria se todo mundo tivesse irrigação, né? Que a chuva não era certa. Mas ainda para nós é muito caro, tem muito pouca área irrigada hoje, só poucas regiões.
onde temos culturas de grãos irrigadas. Bom, a gente sabe que, apesar de todos esses problemas, essas duas crises principais, né, a estiagem e agora a pandemia, o agronegócio continua sendo um setor muito forte na nossa economia, principalmente aqui na nossa região de Londrina. Sim, o cooperativismo tem crescido nos últimos anos. Eu queria que o senhor mencionasse isso em relação aqui à integrada, até para que o nosso espectador possa ter uma ideia dessa dimensão, né, da presença e da importância realmente do agronegócio na economia aqui de Londrina e região, Irineu. Nós estamos aí numa das piores crises mundiais, né, digamos. Mesmo assim, o cooperativismo continua investindo. A exemplo disso são unidades novas que nós estamos abrindo, são unidades sendo recuperadas, são maquinários sendo reformados para receber a cultura de milho que vem aí. Então, o agronegócio ele não parou. A gente, muitas vezes, na cidade, aí, nesses dias anteriores, que via tudo fechado, via as pessoas nas suas casas, no campo, foi um pouquinho diferente. As coisas continuaram a acontecer porque as pessoas têm que comer. O último... de uma forma ou de outra, as pessoas têm que comer. E alguém tem que produzir. Sim. Então, para nós, que o nosso maior produto é o soja, a soja vira proteína, a proteína vira carne. Não tem como parar. Não tem como parar. Nós trabalhamos com toda a segurança hoje, né, todos com máscara, com álcool gel, sem contato físico, mas trabalhamos da mesma forma, com o mesmo ritmo que trabalhávamos antes, dando assistência técnica à distância. Hoje em dia o produtor tem muita familiaridade com os agrônomos, então a conversa é sempre muito próximo. Hoje em dia tem que dar uma afastadinha um pouco, os dois de máscara, mas são os tempos, né? Mas isso não afetou, como o senhor mencionou, a produção em si, né? Não. O pessoal trabalha, o produtor continua fazendo as aplicações quando necessárias, evitando perdas. E na medida em que o milho vem secando, aí vem chegando a hora da colheita, se preparando para a colheita. E o resto rezando para chover. Isso aí é imprescindível. Isso é um fator que não depende do produtor. Não depende do produtor. Infelizmente, não depende do produtor. A indústria se é aberta e é assim que a gente continua trabalhando. A exportação, isso também foi afetada, Irineu? Não, de maneira alguma. Eu não tenho os números aqui, mas, se eu não me engano, março bateu o recorde de exportações. Foi a maior exportação pelo Porto de Paranaguá até hoje. Então, estamos aí exportando soja, bastante soja. Isso também não foi afetado, né? Não foi afetado. O que faz com que a nossa região seja uma grande produtora de soja, por exemplo, Irineu? Por que Londrina e região tem essa vocação muito forte, essa presença muito forte, até no que diz respeito à participação na economia aqui da cidade? Por que a soja aqui na nossa região tem sido uma cultura com resultados satisfatórios? É que é uma cultura que vem ano a ano repetindo resultados positivos, trazendo dividendos para a cidade, né, trazendo renda para a cidade e fazendo com que esse círculo virtuoso se perpetue, né? Então, quanto mais o produtor ganha, mais ele investe na cidade, mais o setor imobiliário ganha, comércio em geral, os trabalhadores que estão por trás dessa agricultura
fazem as compras, enfim, é o dinheiro que retorna para a região. Hoje, digamos assim, em dólar, a soja está com um preço baixíssimo, só que para nós o preço do soja está altíssimo, por causa do dólar, né? Então faz com que o poder aquisitivo desse produtor que tem soja para vender seja alto. Ele tem ainda dinheiro e tem condições aí de investir em outros setores, né? Outras culturas. E também tem um fator aliado aí à qualidade do solo e também ao clima, né? Exatamente. É uma coisa não está desligada da outra, né? Esses fatores sempre vêm juntos, o solo, o clima e a cultura que vai ser plantada. E o manejo é fundamental. Nós temos aqui em Embrapa Soja, que é um centro de excelência na cultura, até hoje uma geradora de tecnologias, e que nós nos aproveitamos muito, né, de tudo de bom que sai dali. Isso é replicado no campo, através de dias de campo, através do trabalho dos agrônomos. Então, tem tudo para dar certo. Quer dizer, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Soja acabam sendo bastante aplicadas de forma prática no campo, né? Sim, Embrapa Soja, temos a UEL, temos o IAPAR. Né? Então, nós estamos num centro aqui muito, muito bom com relação à proximidade à pesquisa. Então, chega muito rápido, novidades para nós colocarmos no campo, para nós efetivarmos essa novidade no campo, né? Tá certo. Irineu, para a gente concluir, muitos setores, então, estão considerando 2020 um ano perdido, por conta nem tanto da estiagem, mas da pandemia do coronavírus. Isso, então, não se aplica, por enquanto, ao agronegócio e, mais especificamente, ao cooperativismo. Não dá para dizer ainda, pelo que o senhor explicou, que 2020 seja um ano perdido, até porque a cultura mais afetada por esses dois fatores até aqui foi a do milho. Então, há uma perspectiva até positiva de resultados para as safras até o final deste ano, apesar dessa crise da estiagem, que começou lá no ano passado, e da crise do coronavírus, que nos afetou esse ano. É difícil nós falarmos assim em vantagens econômicas enquanto pessoas estão sofrendo, né? Mas economicamente falando, nós não estamos sofrendo tanto quanto outros setores. Nós vamos ter realmente um resultado pior do que o ano passado, provavelmente, mas nós estamos lutando para ter pelo menos um resultado igual ao ano passado. Enquanto outros setores já se prevê uma baixa significativa, o cooperativismo vem com ações, vem se desenvolvendo, vem se readaptando, se remodelando, com novidades, com videoconferências. Continuamos trabalhando com as distâncias que nós temos muito grandes, de forma muito rápida, da mesma forma como fazíamos antes. Então, nós acreditamos num 2020 aí muito bom, economicamente falando. Mas, infelizmente, temos a parte triste, né? A parte triste aí, que é o coronavírus. Em relação à crise sanitária e principalmente o número de mortos já no nosso país, sim, mais de 11 mil, claro que é um ano para ser esquecido, né? Mas economicamente falando, há setores que ainda tentam evitar ou pelo menos minimizar esses impactos,
na economia da crise do coronavírus, e um desses é o do cooperativismo. Sim, com certeza. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o gerente técnico da Cooperativa Integrada aqui em Londrina, Irineu Batista, falando sobre os impactos no agronegócio, no setor do cooperativismo, da estiagem, né, que já vem desde junho do ano passado, sem períodos significativos de chuva. Há uma preocupação, inclusive, da agência que regula o abastecimento no país em relação ao Paraná, há uma preocupação específica, e também falando sobre o impacto do coronavírus no agronegócio. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!